Aprenda a se comunicar ou morra triste e sozinho. Não, isso não é um exagero e você vai entender por quê. E não, isso não tem totalmente a ver, tem quase nada a ver com você ser introvertido ou extrovertido. Aqui estamos falando da habilidade da comunicação. Alguém que é tímido muitas vezes é visto como uma pessoa que não domina a habilidade de comunicação e por isso que a pessoa é tímida. Mas isso está muito errado. A pessoa que ela é tímida, ela tem uma insegurança em outras coisas, ou talvez ela seja mesmo, não tem insegurança nenhuma. É uma pessoa que é mais da dela. Ela não tem essa iniciativa, muitas vezes, de ser a pessoa que inicia uma interação social ou algo desse tipo. E eu mesmo tenho um grande amigo que é tímido e que ele, quando é colocado em uma situação social que ele precisa conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, ter uma escuta ativa, tanto na vida pessoal quanto no trabalho dele, ele é uma pessoa ótima. Ele faz isso muito bem. E por que aprender a se comunicar? Como isso vai melhorar a sua qualidade de vida, as suas oportunidades pessoais e profissionais, de todas as maneiras possíveis. Primeiro, porque a comunicação é uma das coisas mais primitivas do ser humano. E aqui eu não estou falando só de comunicação verbal, tá? A gente tem vários tipos de comunicação. Tem o gestual, que eu estou fazendo, né? Tem visual e outros tipos de coisa. É comunicação verbal, não verbal e tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que é corporal, se eu não me engano. Eu acho que são essas três, eu acho que não tem mais nenhuma além dessas três. Por quê? Porque é o jeito de você se expressar. A pessoa, você que está assistindo, eu tenho certeza que é uma pessoa incrível. E tem várias pessoas que são incríveis, tem muito potencial, mas isso está só na cabeça delas. E mesmo quando elas põem para fora, ela vai explicar algo para você, ela vai falar como ela está se sentindo, ela não consegue fazer isso direito. E aí, no âmbito profissional, isso pode te atrapalhar a conseguir alguma oportunidade, porque o seu superior ou a pessoa que está ali te entrevistando por um emprego, ela não vai conseguir visualizar a sua capacidade. E no pessoal também, porque às vezes quando você está conversando com alguém, você quer desabafar ou algo desse tipo, quer explicar uma situação, falar para a pessoa como você está se sentindo mesmo. Se você não conseguir fazer isso direito, a pessoa pode entender errado e aí a comunicação fica toda truncada. É basicamente isso, sabe? É aquilo que está dentro do seu cérebro, da sua mente, você conseguir passar para outra pessoa que você está conversando, o interlocutor, né? E aí você tem que saber se comunicar, porque cada pessoa vai ter um estilo. E não, já deixo aqui claro, comunicação não é sobre você propriamente dito, assim, principalmente. Claro que é sobre você, óbvio, a comunicação sai de você para o mundo exterior, para fora, mas a comunicação é principalmente para os outros, não é sobre você. Principalmente numa palestra, numa apresentação, é sobre o público. Você tem que pensar o que o público gosta, o que o público quer, o que o público foi ali para ver. E isso vira uma chavinha. Pode parecer ruim, pode parecer que nós, se eu não pensar em mim, eu não vou conseguir me expressar, eu não vou conseguir falar com ninguém, eu não vou conseguir ter as minhas vontades, as minhas necessidades atendidas. Por que eu vou aprender a me comunicar se é para servir o outro? Mas não. Sabe por quê? Porque a gente se conhece, a psicologia diz isso. A gente se conhece muito mais na relação com o outro. Porque você com a sua mãe, você é um. Você com um amigo seu, você é outro. Você com o seu primo, você é outro. As pessoas te veem de maneiras diferentes e aí você se conhece a partir do outro. O outro te mostra um lado seu que você não conhecia, que pode ser positivo e aí você se aproveita disso, ou negativo e você vai lá e muda isso. Você não tem noção do quanto a comunicação é importante para a sua qualidade de vida. Eu vou contar uma breve história para você. Tem um comunicador que eu gosto muito, que ele é gringo, ele é australiano, e ele faz workshops de comunicação. E ele já é super conhecido no mundo empresarial e tal, faz palestras internacionais. E um CEO de uma empresa, um cara importante lá de uma empresa, estava fazendo um workshop com ele, sabe assim? E o que esse cara falou para ele, pasmem, hein? Esse cara não foi atrás do workshop para, nossa, eu quero aprender a me comunicar melhor em reuniões, eu quero ser mais confiante em reuniões, eu quero parecer o bonzão nas reuniões, ou falando com alguém, ou conversando com os meus funcionários, quero que eles me obedeçam. Não, esse cara foi lá para falar assim, olha, eu tô tendo dificuldade em casa,
principalmente com a minha esposa. Eu não consigo falar com ela, eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, eu chego cansado, eu chego estressado, eu não consigo formular direito. Me ajuda com isso? Então você vê o quão importante é. E aí olha até onde essa história vai chegar. Ele foi lá, fez workshop com esse comunicador australiano que eu falei pra você, e ele aprendeu como se expressar, aprendeu a ter projeção na voz, aprendeu a falar sobre o que ele estava sentindo, aprendeu a não ter vergonha, tá? Porque isso é muito importante quando você aprende a se comunicar, é não ter medo do ridículo. E não, eu não tô querendo dizer que você tem que se vestir de palhaço ou qualquer coisa do tipo. Não, você não tem que ser ridículo nas situações ali de trabalho ou pessoal que você tem que fazer. Mas você saber que você tem a capacidade de passar por um ridículo ali e sair bem disso, sabe? De não ficar com vergonha. Você treina isso num espaço fechado, num workshop, numa aula, como eu falei, que ali as pessoas, tá todo mundo no mesmo nível que você para aprender a se comunicar. Ninguém vai ficar te julgando. Você saber que você tem a capacidade de passar pelo ridículo te dá muita confiança, muita, porque você não vai ficar ligando para a opinião dos outros. Então, esse cara, ele aprendeu tudo isso e aí ele começou a aplicar isso em casa, sabe assim? E depois de um tempo que essas aulas, esse workshop tinha acabado, esse comunicador australiano recebeu um e-mail desse cara, desse empresário aí, desse CEO, e ele dizia o seguinte, que uma vez, depois de uma semana fazendo esse tipo de coisa, ele chegou em casa e a esposa dele foi falar com ele e ele falou como estava se sentindo, falou que estava aprendendo a falar melhor, falou que estava se sentindo melhor em relação a ela, se ela precisava de alguma coisa, se ela tinha alguma necessidade, o que, que ela queria fazer. Ou seja, ele também aprendeu, que eu tinha esquecido de falar, uma escuta mais ativa para poder falar com a esposa dele, que é muito importante, cara. Você tem que fazer a manutenção do seu relacionamento. Aí, falando mais especificamente desse caso desse cara, assim como você faz a manutenção do seu carro, assim como você faz a manutenção do seu cabelo, da sua barba, sabe assim? E no caso, o relacionamento é mais ainda porque é diário. Eu tenho uma cachorrinha e a minha manutenção da relação com ela tem que ser diária. Eu tenho que conversar com ela, eu tenho que falar o que pode, o que não pode, eu tenho que ceder um pouco, atender os desejos dela, eu tenho que passear com ela. Então, esse cara também aprendeu a escuta ativa. E aí, ele diz no e-mail que a mulher começou a chorar, começou a ficar em prantos na frente dele, mas de felicidade, porque ela disse a seguinte coisa: onde é que você estava nesses últimos 10 anos? Onde é que você se escondeu? O que ela quis dizer com isso? Que o verdadeiro marido dela, aquele pela qual ela se apaixonou, pela qual ela teve filhos, né, com o qual ela teve filhos, pelo qual ela se maravilhava, admirava, ele sumiu. Ele entrou dentro de algum lugar, se escondeu e ficou só a casca, só o lado de fora. E a casca não é nada sem o seu interior, né? Então ela falou isso para ele, porque ele estava voltando a ser quem ele era. Ou seja, comunicação também é uma jornada por si mesmo. Porque é o que eu te falei, é uma relação com você mesmo, principalmente com o outro, na minha opinião, tem gente que tem uma opinião diferente, mas é uma relação consigo mesmo. Esse cara tinha esse lado e ele esqueceu que ele tinha esse lado para usar na vida dele. E foi basicamente isso. Então essa é uma história muito legal para você pensar e ver como vale a pena aprender a se comunicar. As pessoas, elas pensam muito na comunicação em relação ao trabalho, né? Então, às vezes a pessoa já tem um trabalho muito bom e ela tá tranquila, né, e tudo mais, ela fala, não vou aprender a me comunicar porque eu já tô aqui ganhando dinheiro bom, já tô trabalhando, que era o caso desse cara. Mas ele viu que era importante ele aprender a se comunicar e eu tenho certeza que ele se tornou uma pessoa muito mais feliz. Eu posso falar para você agora falando sobre as minhas experiências, que a comunicação me deu oportunidades incríveis na vida. A minha namorada hoje, que eu tenho, que eu amo tanto, sabe, me apoia, eu apoio ela, foi por causa da comunicação. Eu cheguei, fui falar com ela falou comigo. Se eu não soubesse me comunicar, eu não teria conhecido ela. Já teve uma oportunidade também de trabalho que eu tive, que era uma pessoa que ela morava em outro lugar, trabalhava com a mesma coisa que eu, mas ela trabalhava em outro lugar, e aí ela se mudou aqui para São Paulo, onde eu moro. E eu já conhecia ela, conhecia o trabalho dela, gostava muito, e fui conversar e tal, e logo depois essa pessoa também me chamou para um trabalho, e hoje eu posso falar que é um amigo meu, porque sempre que a gente se encontra, a gente conversa e dá boas risadas. Então, comunicação é vida. Não diminua a comunicação só para o âmbito do trabalho, para o âmbito de uma apresentação na faculdade, para o âmbito de uma reunião. Sabe, isso aí é o mínimo da comunicação.
É o mínimo que você vai utilizar. Para todo o resto, você vai utilizar muito mais, inclusive com você mesmo, como eu falei, dentro da sua mente. Então, por obséquio, melhore a sua comunicação. Eu vou fazer vários vídeos sobre isso também, então se você se interessou, pode se inscrever aqui que vai ter mais conteúdo desse tipo. Então esse é o recado de hoje. Aprenda a se comunicar para melhorar a sua qualidade de vida em todos os âmbitos e repetindo, isso não tem nada a ver com ser extrovertido ou introvertido. Se você é uma pessoa tímida, introvertida, você pode aprender a se comunicar e você só ativa a chavinha para usar essa habilidade quando precisa. Você não precisa ser aquele seu amigo extrovertido que sai falando com todo mundo, que numa roda de dança sai dançando, interagindo com as pessoas, conversa 3 minutos com alguém, parece que já conhece a vida toda da pessoa. Você não precisa ser essa pessoa. Eu falo isso porque tem muita gente que fica com medo, né? Ai meu Deus, eu tenho que ser aquele amigo meu que fala com todo mundo, que todo mundo tem esse amigo, né? Que é super desenrolado. Enfim, é isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Muito obrigado e até a próxima.